Agora, vamos mostrar algumas coisas bonitas para vocês aqui. Agora, aqui ele está falando de Adão. Adão perdeu isto. Adão perdeu isto. Ele perdeu este poder. Olha, é tão bonito isso aqui. Eu quero conectar com algo, um pensamento que faz tempo que eu queria compartilhar com vocês aqui. Vocês vão gostar. Ele perdeu também sua herança, quando ele perdeu seu companheirismo e direito à vida. Lembra-te o dia que comer, naquele dia morrerás. Está falando de Adão. E quando ele perdeu sua vida, ele também perdeu sua herança na vida. Porque ele tinha completamente supremo controle da terra. Ele era um Deus da terra. Deus é o Deus do universo, de tudo. Mas seu filho tinha a terra debaixo de seu controle. Ele podia falar, ele podia dar nome, ele podia dizer, ele podia parar a natureza, ele podia fazer qualquer coisa que quisesse. Está vendo? Mas quando ele fez aquilo, ele perdeu a sua herança. Agora Adão podia dizer que esta montanha aqui se lance para lá, e ela iria. Adão podia dizer que esta árvore aqui seja arrancada e que se plante lá, e ela faria aquilo. Está vendo? Pois ele tinha completo e supremo controle, como um Deus menor, debaixo de nosso Deus Pai, porque ele era um filho de Deus. Agora, nós não poderíamos parar aqui só por um minuto e tirar um sermão disto? Está vendo? Então, se o sangue tem limpado de volta, e agora, como que fica? Está vendo? Vejam o que o Filho de Deus, o segundo Adão, fez. Está vendo? Ele disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. Está vendo? Adão perdeu sua herança, a terra. Agora passou de sua mão para a mão daquele a quem ele a vendeu, para Satanás. Ele vendeu sua fé em Deus para o arrazoamento de Satanás. Portanto, sua vida eterna, seu direito para a árvore da vida, seu direito para a terra, pertencia a ele, e ele cedeu cada pedacinho daquilo para as mãos de Satanás. Ele passou de sua mão para a mão de Satanás. Portanto, agora voltou e tem estado poluída. A terra voltou para Satanás, né? E tem estado poluída. E a semente de Adão tem destruído a herança que Adão deveria ter tido, isto é, a terra. É verdade. Vejam, a semente de Adão. Eu parei recentemente lá em Tucson, onde eu moro. Eu estava falando com alguém lá no topo da montanha, olhando para baixo, eu disse, o que você acha? Que 300 anos atrás, os antigos pápagos, quando passavam por aqui com suas travóis, era aqueles, eles usavam duas vigas colocadas no cavalo e arrastavam as vigas no chão e colocavam um couro em cima dessas duas vigas, amarrado no lombo do cavalo, e aí colocava carga em cima e até pessoas, ia arrastando, né? Não tinha roda, mas o cavalo ia arrastando aquelas duas vigas, chamava de travóis, né? Com sua esposa nativa e filhos assentados atrás, cavalgavam por aí e viviam pacificamente. Não havia adultério, nada de uísque, nada de jogatina, nada disso dentre eles. Eles viviam limpos e o coiote passava pelas valas a cada noite, através de Tucson aqui, uivando, e a algarobeira, que é um arbusto, e o cacto floresciam pelas margens, e Jeová olhava lá de cima e deve ter sorrido. Mas o homem branco veio assim, e o que ele fez? Ele arrancou os cactos, ele poluiu a terra, com latas de cerveja e garrafas de uísque, ele arruinou a moral da nação. O único jeito de acabar com os índios era matar a comida deles, os búfalos. Quando eu estava lendo lá em Tombstone, recentemente no museu, e vi as fotos de Jerônimo. E muitos de vocês pensam que Jerônimo foi um rebelde. Para mim, ele foi um americano genuíno. Ele apenas estava lutando por aquilo que era certo, que Deus lhe havia dado, uma terra, uma nação e um lugar para morar. Agora, eu quero que vocês prestem bem atenção, irmão. Volta aqui para mim um pouquinho. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Presta bem atenção, porque o profeta está falando agora da adoção plena. Ele quer falar sobre adoção, ele está falando isso aqui na mensagem à brecha. E ele imediatamente entra na história de Jerônimo e Cochise. E Jerônimo e Cochise foram índios. Eles eram índios americanos, nativos. E é interessante que na mensagem E Não Sabes, o profeta de Deus aparece justamente como um nativo, como um verdadeiro e genuíno americano. Ele vai chamar eles de americano aqui. E você vê que a história retrata Cochise, retrata Jerônimo como rebeldes, como foras da lei. E o profeta diz negativo. A mídia pintou eles dessa forma. Os jornais, os noticiários da época os reportavam de tal forma. Mas olha irmão, eu gosto demais dessa história. Porque sempre, assim como Nero,
culpava os cristãos pelo fogo, assim também os verdadeiros e genuínos. E olha, irmão, tem poucos Jerônimos na mensagem hoje, viu? Tem muito homem branco na mensagem hoje, muito homem branco, mas tem poucos Jerônimos, tem poucos cochizes na mensagem hoje. Nativos. Hoje, nós, os verdadeiros nativos, estamos deixando em reserva, isolados. Deixa eles aí na reserva, para, né? Isola eles aí, etc. E sempre pintam como se é culpa deles. Eles estão lá porque é culpa deles. É eles que mataram, é eles que destruíram. A história é sempre contada dessa forma. E eu gosto demais dessas histórias, irmão. Desde que eu era criança, eu lembro dessas histórias. Isso sempre me chamou muita atenção. Jerônimo. Eu ia até colocar a foto deles para vocês. Ele, inclusive, os traços é muito parecido com o do profeta, que o profeta tem também. Ele é mestiço, ele tem parte nativo dos Cherokees, por parte de sua mãe, não é? Olha, vamos ver o que o profeta diz aqui de Jerônimo. Muitos de vocês que pensam que Jerônimo foi um rebelde, para mim ele foi um americano genuíno. Ele apenas estava lutando por aquilo que era certo, que Deus lhe havia dado uma terra, uma nação e um lugar para morar. Não culpo ele. E quando aqueles soldados brancos foram lá, pela força, e tomaram a terra, mataram eles como se fosse um monte de moscas. E tinha lá uma foto do quartel-general médico original, aliás, de seu hospital. Eram apenas 2 ou 3 mantas em cima de um arbusto. E eles feridos, americanos verdadeiros e genuínos, os índios, lutando pelos direitos dados por Deus. E lá, Jerônimo, com seu próprio bebê no seu colo, de pé, olhando para seus próprios guerreiros, sangrando, morrendo. E ele não tinha penicilina ou nada, sem poder fazer nada para lhes ajudar. Americanos genuínos dados por Deus. E vocês chamam ele de rebelde? Eu chamo ele de cavalheiro. Meus amados, olha que coisa. Cochise, ele fala de Jerônimo, agora ele vai falar de Cochise, nunca teria se rendido. Ele já estava avançado de idade. Mas o exército americano, eles todos bem vestidos, né? Foram lá e começaram a matar os búfalos. Eles faziam excursões e Sharp inventou o rifle para matar búfalos. E eles saíam lá e diziam, tive um dia bom hoje. Eles atiravam, passavam com o trem, atirando dos vagões de trem. E eles diziam, hoje eu matei 40. 40 búfalos, os quais poderiam ter alimentado uma tribo inteira de índios por 2 anos ou mais. O que faziam com os búfalos? Deixavam eles estirados no deserto, a carcaça deles inchavam nas terras e causavam um mau cheiro nas terras deles. Os coiotes comiam. Quando os índios matavam o búfalo, havia uma cerimônia religiosa. Ele tirava seus cascos, guardavam para fazer panelas. A carne eles comiam, até mesmo o bucho. Eles tiravam toda a carne, penduravam o couro e deixavam secar. A pele era secada. E eles faziam roupas e tendas com aquilo. Não tinha nada desperdiçado. Mas quando o homem branco chegou, o rebelde é o homem branco. Ele que é o mau caráter. Ele chegou e matou aqueles búfalos. E fizeram os índios passar fome. Qualquer homem genuíno lutaria pelos seus direitos dados por Deus. É uma mancha na bandeira americana. O que eles fizeram com os índios americanos, afinal de contas, a terra pertencia a eles. O que você iria pensar se o Japão, ou a Rússia viesse aqui e dissesse, saiam daqui, vão para lá, e nos fizesse, e também a nossos filhos, o que fizeram com aqueles índios? Mas lembre-se, plantamos, agora vamos colher. Esta é a lei de Deus. Vocês sabem, há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Eu penso que é uma pena isso, sim, senhor. Olha que interessante, irmão. Eu quero que você preste bem atenção nessa história. Os brancos que vieram da Inglaterra, e da Irlanda, e da Itália, e de tudo quanto é lugar, eles chegaram e já tinham os índios lá nativos. O que eles fizeram? Expulsaram eles, mataram eles, maltrataram eles. Com que moeda vai ser pago a eles? Um grupo de nativos vai voltar agora e vai fazer a mesma coisa com eles. Um grupo de nativos. Ai, meu Deus. Eu até ia colocar esse título. Os nativos de Deus. Ia colocar. Ai, que coisa maravilhosa. Vocês fizeram isso? Então agora você espera que a mesma coisa vai acontecer com vocês. Vocês vão perder suas terras. Vocês vão perder suas casas. Vai ser tomada. Você está inventando, Moneville? Não tô não. Aguenta aí que eu vou mostrar para vocês. Nós estamos falando de adoção. Estamos falando de adoção? Vamos lá. O que você pensaria se o Japão ou a Rússia viesse aqui e dissesse, saiam daqui, vão para lá,
e nos fizesse, e a nossos filhos também, o que fizeram com aqueles índios? Mas lembre-se, plantamos, agora vamos colher. Esta é a lei de Deus. Vocês sabem, há um tempo de plantar, mas também tem um tempo de colher. Eu penso que isso é uma pena. Sim, Senhor. Agora, o que aconteceu? A semente poluída de Adão tem poluído e absolutamente destruído a terra. Sabia o que a Bíblia diz que diz isto? E por que ela fez isto? A semente poluída de Adão, Deus vai lhes destruir. Querem ler isto? Presta atenção nesse verso. Olha, irmão, olha a mente de um profeta. Olha a mente de um profeta. Ele está falando de adoção, de Adão, de nós recebermos de volta o controle sobre a natureza, e ele mostra como que um nativo tentou manter o domínio que eles tinham sobre a natureza, respeitando a natureza, vivendo em harmonia com os animais, com a vida botânica, com a vida em geral da criação de Deus, e o homem branco veio e completamente devastou. E ele disse, mas vocês vão pagar. Vocês vão pagar. Pode esperar que vocês vão pagar. E aí, eu estou me adiantando aqui. Mas olha, agora olha a escritura que ele vai usar. Ele começa ali, está na brecha, está falando da brecha. Ele quer falar sobre adoção, quer falar sobre isto voltar para o homem, este poder da palavra falada, o poder do domínio sobre a natureza. E aí ele disse, vamos, eu anotei aqui. Abram em Apocalipse capítulo 11. Abram lá em Apocalipse 11, veremos o que Deus disse a respeito daqueles que estão destruindo a terra. 11:18, é logo após o 11:15, ali onde aparece a sétima trombeta. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes. E o tempo de destruíres. Mas Deus destrói? Irmão, você está por fora com o nosso Deus. Você está por fora com o nosso Deus. Irmão, Deus tem... Deixa eu usar um termo aqui que vai chocar você agora. E eu vou fazer de propósito. Hitler tinha um assim chamado solução final. A solução final para o que ele considerava a escória da humanidade. O que ele considerava os inimigos da humanidade. O problema, a sujeira, a imundícia da humanidade. Mas Deus também tem uma solução. E ele, olha, irmão, o diabo, para ele fazer esse plano, ele estava olhando em algum lugar. Sim, ele estava olhando em algum lugar. E ele foi lá e ele construiu fornalhas, fornos, para queimar as pessoas. Gases para queimar as pessoas. Fogo para queimar. E ele chamou aquilo de solução final contra os indesejáveis. Aqueles que ele considerava como indesejáveis na terra. E ele queria, através da força, fazer aquilo acontecer. E ele fez. Ele fez. Mas Deus também tem a solução final. Tem indesejáveis na terra. Tem. Deus quer fazer uma limpa na terra. Deus tem um forno preparado para cremar estes indesejáveis. Estes que destroem a terra. Estes arrogantes. Esses ímpios. A Bíblia diz em Malaquias 4 que nós pisaremos as cinzas. As cinzas veio do forno de pessoas queimadas. Pessoas queimadas, pessoas que Deus vai queimar. E nós vamos pisar em cima das cinzas. Deus tem a solução final. Deus também vai trazer um fogo. Deus vai fazer... como que chamava? Estou tentando lembrar do termo aqui. Limpeza étnica. Limpeza étnica. É um genocídio planejado. Monevi está comparando. Não. O diabo copiou esse plano de Deus. O diabo viu que Deus faria isso, porque as promessas estão na Bíblia, e ele tentou fazer da forma dele, querendo construir o seu Éden com a super raça também, fazendo uma limpeza étnica também. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui muito interessante. Agora, olha, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Isso aqui vai nos ajudar bastante. Colocar essas coisinhas, esses cabos, essas coisinhas pequenininhas nos seus devidos lugares. Agora, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês, como nós sempre fazemos. Aquele clássico mapinha, linha do tempo que nós fazemos. Nós estamos aqui, nós temos os 3 anos e meio da tribulação.
não é? E aí nós temos aqui para frente, eu sempre faço com a cor verde, que representa a vida. Aqui para frente, por que aqui para frente? Não logo após a tribulação, porque nós já vimos, sem sombra de dúvidas. E aqui o milênio, né? 1000 anos. Agora, aqui, meus queridos ouvintes, aqui, esse período aqui, ó, é esse período dessa limpeza, onde Deus tem alguém para manifestar a ira de Deus, pois a ira de Deus será manifestada através de 7 anjos, de acordo com Apocalipse 15, 16. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha como que essa mensagem é perfeita. Meu Deus, olha. Eu não tenho palavras para tentar mostrar. Eu vejo, pela graça de Deus, eu falo, meu Deus, como que a gente sabe essas promessas? Olha, o profeta de Deus foi o único que revelou para nós quem eram os 7 anjos. Larkins disse que tinha 7 eras. Ele falou, tem 7 eras, mas ele não sabia quem eram os 7 anjos. É verdade, não foi o profeta que inventou, alguém já tinha pregado sobre as 7 eras, mas eles não falavam quem eram os 7 anjos. E Deus, Cristo, revelou para o profeta quem eram os 7 anjos, quem foi o primeiro, quem foi o segundo. E lá em Apocalipse 15, só fala que tem 7 anjos. Só aqueles que têm revelação vão saber quem são essas 7 pessoas que aparecerão na terra manifestando, olha, a manifestação dos filhos de Deus. Ah, meu Deus. Deixa eu repetir. Você quer saber da manifestação dos filhos de Deus, que a natureza está gemendo? Quando a natureza vê esses salvadores, graças às árvores vão adorar a Deus, a água vai adorar a Deus, os céus, pois chegou os nossos libertadores. Porque a Bíblia diz que a natureza espera pela manifestação não de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. E aí, irmão, todo mundo pensa que o rapto é a manifestação dos filhos de Deus. Não é. Pois é um segredo. E nós não vamos ficar aqui para a natureza ver nós. Nós vamos desaparecer. Depois de 3 anos e meio, aí começa a aparição, a manifestação dos filhos de Deus. E esse período aqui, que eu coloquei em vermelho para vocês aqui, logo após a tribulação e antes do milênio, olha que interessante aqui. E agora você vai entender. Olha que bonito. Olha isso aqui. Agora eu tipifiquei com Josué. Se notarem, Israel foi tirado do Egito. E há 3 estágios da jornada deles. O primeiro foi sair do Egito. O segundo foi o deserto. O terceiro, Canaã. Agora, Canaã não representa a era do milênio. Apenas representa a era do vencedor. A dispensação de vencer. Porque em Canaã, eles mataram e queimaram cidades. E não haverá morte no milênio. Ah, irmão, no milênio não vai ter. Essa Canaã, deixa eu escrever para vocês aqui, ó. Vamos colocar ali? Olha que perfeita essa mensagem, meus amados. Olha que perfeito, meus amados. A era de vencer, meus amados. Vamos lá então. Agora, eu lembrei de uma escritura aqui que fala do retorno da noiva depois dos 3 anos e meio. E vocês que estão acompanhando os programas sabem que é verdade o que eu digo para vocês. O profeta cita isso quando ele está falando do 4º selo, quando a noiva aparece. No Apocalipse 17 e 14, diz assim, ó, falando dos reis da terra, os que destroem a terra, esses que queimam a Amazônia, esses que destroem, que poluem o mar, que poluem a terra, que fabricam uísque, fábricas aqui no Paraná é cheio de fábrica, aqui em Ponta Grossa, maior contaminação. Isso aqui vai ser tudo queimado, isso aqui vai ser lavado, isso aqui vai ser limpo. Isso aqui não vai ter aqui, daqui a pouco isso aqui não vai existir. Não, senhor, não vai existir, vai sumir daqui. Essa tal de Ambev, vai desaparecer, isso não vai ter, pode ficar tranquilo. Verso 14, esses combaterão contra o cordeiro, pode vir para cima, pode vir. Deus tem a solução final para eles. Deus tem uma fornalha para eles. Esses combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Ó a era do vencedor. Porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis,
vencerão os que estão com ele, vencerão, ó a era do vencedor, ó Canaã, vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Ah, eu gosto de repetir isso aqui, meu Deus do céu, você não tem noção. E diz no verso 14 de Apocalipse 19, que é a mesma cena: e seguiam-nos exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Canaã não representa a era do milênio, apenas representa a era do vencedor, a dispensação de vencer. Porque em Canaã eles mataram e queimaram cidades, e não haverá morte no milênio.